Fala galera, vamos começar mais um Community Call essa semana, essa sexta-feira. Espero que a música tenha dado certo pra vocês, que demorou um tempinho pra eu descobrir aqui o setup de como que fazia a música aqui, mas eu acho que rolou essa semana. Então vamos começar essa semana já diretão aqui com o Candeia, mostrando a nova feature de extensions, certo, Candeia? Opa, sim. É, Vou compartilhar minha tela aqui. Se aparecer algum barulho aqui é porque minha filha tá aqui do lado, tá? Ai, o remédio do... Pera aí, só um minuto. Vai pro próximo aí, que aí eu vou na sequência. Perfeito. Então eu vou chamar o Matheus aqui para mostrar o bug do Fresh aqui. Olá, é, boa noite pessoal, Matheus, Gaudêncio aqui da Deco, tá? Vou apresentar o que eu não consegui apresentar semana passada. Se tudo der certo, os deuses da apresentação vão permitir que eu faça essa apresentação hoje, tá? Deixa eu até ativar aqui minha câmera também, Eles deixaram, estamos vendo a sua apesar que eu tela. não sei nem se é demais. Acho que só a tela da minha câmera foi embora. Ia aparecer. Bom, pessoal, prazer estar aqui, tá? Eu vou discutir aqui um dos bugs que a gente acabou pegando. Duas coisas, tá? Deixa eu até me tirar daqui, que eu tô só com a tela. A discussão que eu quero fazer é dupla, tá? Tanto falar um pouco sobre o bug em si que a gente encontrou, mas um pouco também sobre como é que a gente trabalha quando pega um bug. Isso é uma discussão que é sempre saudável, tá? Porque faz parte da computação a gente encontrar problemas e faz parte da computação a gente resolver esses problemas, tá? Eu tô só com um monitor hoje, então eu vou pedir que qualquer coisa, por favor, Lucas ou o pessoal, pode abrir o canal de áudio e me sinalizar algum problema, tá? Eu vou ficar devendo um setup mais bem preparado aqui da minha ponta. Mas eu acho que é o suficiente pra gente ter essa resolução, tá? Deixa eu, inclusive, abrir aqui no GitHub do Fresh que eu tinha preparado, mas não estava no ponto. Deixa eu ver. Isso aqui é um review que eu tô devendo. Maria Luiz, depois eu faço esse teu review, tá? Denoland. Fresh. Uma coisa importante, gente, sempre que vocês tiverem bugs, tá? Podem sinalizar pra gente no Issues. A gente vai ficar atento, assim como também no próprio canal. Lembrando, tá? Nós da Deco operamos em cima de software livre. Então tem um repositório da Fashion, da STD, onde contribuições são muito mais do que bem-vindas. E se vocês quiserem sinalizar de uma forma bem ampla, colocar issues lá no Git também funciona para isso, tá? E até para a gente traquear o que está pendente ou não. Aqui especificamente, deixa eu ver se eu acho o bug de brasileiro aqui. Racing condition causing cross-data usage content linkage page rendering, tá? Então, qual era o sintoma que a gente encontrou? Durante o acesso a um dos sistemas internos da gente, o próprio admin, tá lá? Enquanto a gente estava navegando num site, acontecia de ver algo que outra pessoa, outro usuário, no caso do nosso time, tá? Estava acessando. E aí a gente foi tentar entender o que é que danado estava acontecendo. Então, qual era o problema? Durante a visualização de algum bloco, a informação veio do que outro usuário da Deco estava usando, tá? Esse tipo de problema é o que a gente chama de leakage, tá? O vazamento de conteúdo, e ele pode ser grave se houver uma falha de privacidade, principalmente, tá? Então, quais foram os pontos que a gente observou em primeiro lugar, tá? Então, para entender o bug, a gente tem que entender o sistema que a gente está trabalhando e como é que ele opera, tá? Eu vou fazer aqui uma figurinha rapidinha. Vou fazer uma figura rapidinha aqui, meio feia, tá? Só pra gente poder discutir. Deixa eu pegar aqui
eu vou ficar devendo, tá, um usuário mais bonitinho, mas esse aqui é o nosso usuário acessando aqui um sistema. Então esse usuário, quando ele acessa aqui calma, eu tô todos configurado já sei qual é o problema, eu tava com o zoom máximo aqui. Pedir desculpa, pessoal, que essa máquina aqui também eu tô me acostumando a ela e me acostumando novamente a usar o Windows, tá? Mas pelo menos vocês podem admirar a minha capacidade de fazer bonequinhos, tá? Então, pessoal, quando um usuário ele acessa a Deco, tá? Acontece algumas coisas aqui que por vezes é escondida, mas é importante que a gente entenda, tá? Primeiro ponto é que quando você acessa, você bate principalmente ou você bate primeiro na nossa CDN, tá? Que no nosso caso é o Cloudflare. Essa CDN, ela tem como objetivo cachear algumas coisas que são relevantes serem cacheadas, tá? E quando aquilo não é cacheado ou quando é algo que não é para ser cacheado, a gente vai direto aqui no Deno Deploy, tá? Então, dentro do deploy, nossa infraestrutura de execução lá do código que você coloca para rodar. Esse dentro do deploy, por sua vez, tá? Apesar de ser uma caixinha aqui que é uma caixa preta, a gente não sabe muito bem como é dentro, ou pelo menos a gente não explicita como é dentro, tá? Por baixo dos panos aqui, quando você tem uma aplicação rodando no dentro do deploy, você tem, na verdade, pequenos containers, ou como se fossem caixinhas isoladas de execução. Esses containers é o que a gente chama de isolates, tá? Então deixa eu deixar aqui preparado. Então o que é um isolate, tá? Em computação, quando a gente fazia, ou na verdade, em computação, quando a gente tem uma demanda da execução de um programa ou de um sistema, tá? A gente tipicamente fazia isso através de máquinas. Há 20 anos atrás a gente fazia isso com máquinas reais alocadas em um data center, etc, etc. Mas com principalmente a AWS, a partir de 2002, 2005, tá? Foi o boom da Cloud Computing, onde a gente passou a fazer isso em cima de máquinas virtuais. Máquinas virtuais, elas criam um isolamento dentro da máquina real, você consegue rodar várias em paralelo, o que otimiza e facilita o custo de execução. O Deno Deploy foi além. Você tem a máquina virtual, mas a máquina virtual é pesada, porque você tem gerência de memória, execução e contexto, que custa muito. Aí qual foi a sacada do pessoal do Deno Deploy? E hoje é um recurso que já é feito em vários outros sistemas, como o próprio Docker, tá? Você cria um container, que é uma entidade isolada, menor, tá? Onde você não precisa virtualizar muita coisa, mas o suficiente para isolar um isolate do outro. Então no Deno Deploy, você tem vários isolates rodando para cada um dos projetos que a gente tem no ar. E aí uma coisa legal desse isolate é que ele é bem fino, né? Bem magro. O custo dele é baixo, no sentido de execução mesmo, tá? E aí quando chega um request para esse isolate está rodando o código que está lá no Deno Deploy e entregando para o usuário a resposta lá do que ele está servindo. Então uma coisa legal desse isolate é que ele isola um projeto do outro também, tá? Então, o isolate pode servir vários usuários, mas os projetos em si estão isolados. O isolate ele só vai servir algo de um projeto específico. Então, existem os isolates que são próprios do admin, tá? E esse isolate ele pode servir para vários usuários. Então, o que estava acontecendo quando o usuário estava acessando uma rota específica, tá? E outro usuário estava acessando outra rota específica aqui também, eles acabavam vendo uma informação, via um conteúdo que estava sendo proposto para outro usuário, tá? Isso específico, isso a gente pegou no admin, tá? Então, dado o problema, como é que a gente trabalha em cima de um bug? Primeiro, isso é um que a gente chama de um Rising Bug. Ele não é um bug que acontece sempre. Ele é um bug que acontece de tempos em tempos. E é muito difícil você pegar esse tipo de bug, porque como não há constância, você não consegue detectá-lo de uma forma muito... você não consegue ver assim qual é o padrão do que ele tem. Então, dada a natureza do bug e dada a natureza do que já estava acontecendo, nós começamos um processo exploratório. E aí, eu vou até fazer aqui o kudos e
o praise, né, o reconhecimento. Candeia e Brasileira é quem mais lideraram nessa frente, principalmente Candeia no primeiro momento, de tornar o bug reproduzível. Então, se você tem um bug e você quer entender a natureza do bug, você tem que torná-lo reproduzível para você conseguir detectar a causa. Nós da DECO, e na verdade toda empresa que tem um sistema de produção, quando você tem um problema acontecendo, a gente tenta sanar o problema e depois entender e sanar da melhor forma. Esse caso em específico, como é um bug que não é comum de acontecer, a gente pegou no acaso, nós tentamos já trabalhar em cima da detecção da causa e não tentar criar um paliativo para resolver o problema. Dado essa necessidade de identificar o problema, quando é algo que cruza essas informações de dois usuários, uma maneira de você pensar ou exercitar ou tentar descobrir o bug é você colocar dois usuários executando alguma coisa, tá? Nesse caso específico, a gente fez dois usuários acessando a mesma rota específica do admin, tá? Simultaneamente, e fazer isso com a carga maior. Por quê? Como é um Ryzen bug, um bug que acontece de vez em quando, não adianta você querer executar, abrir dois browsers e ficar dando refresh, porque os efeitos de concorrência que podem acontecer podem não se manifestar. E aí nós fizemos uso de uma ferramenta bem legal, que é o K6 do Grafana, tá? O Grafana, para quem não conhece, é uma empresa, na verdade é um sistema de visualização e monitoramento, tá? Mas que acabou desenvolvendo e atuando para outras frentes. E especificamente aqui, nós fazemos uso da ferramenta do K6, que ela foi feita para principalmente load test, tá? E ela é muito fácil de uso, na medida que você basicamente coda um código que vai ser executado, e nesse código que é executado, você pode fazer testes em cima da tua infra web, tá? Isso por um lado, esse foi o caminho que nós seguimos, tá? Então aqui eu tenho um exemplo do script do K6, onde vocês podem dar uma olhada, tá? Aqui, esse é um repositório que foi criado especificamente já com o bug com o menor código possível com bug, tá? Mas o código do K6 é basicamente o mesmo, só que aqui nós exercitávamos uma rota específica do admin, tá? Então, nele você importa algumas coisas, define algumas condições de check, mas basicamente define o que é que vai ser exercitado, e aí bota para rodar, determinando quanto de concorrência e por quanto tempo você vai estar rodando isso aqui simultaneamente. Então, eu vou fazer aqui um exemplo de execução. Esse projeto daqui, tá? Que eu estou rodando, ele especificamente é um projeto aqui fresh, onde ele tem uma ilha aqui, e a gente pode exercitar essa ilha, como é basicamente o projeto fresh que vem por padrão. Há uma particularidade, tá? Que essa ilha aqui de counter da gente, nós estamos incluindo uma propriedadezinha específica, que vai ser usada durante o processo de hidratação da ilha, tá? Essa propriedade é do próprio site. E aí Desculpa, deixa eu pegar aqui a rota específica. Index, counter, fresh counter, vem para counter. Acho que é o barra de mim, Matheus. Ali. Boa, É que obrigado. só para não Isso, manteve o original, né? Isso. não foi confuso, mas O counter, tá? Foi adicionado uma prop específica, essa prop site, que ela vai ser alimentada aqui em cima dos parâmetros do que o usuário está enviando, tá? Então, se a gente olhar o script do K6, você vai ter um usuário exercitando a rota admin fashion, tá? E outro usuário vai estar exercitando a rota admin demo. E aí, o que é que você espera? O usuário exercitando aqui no script 0 a rota admin fashion, vai ver na ilha a hidratação lá com fashion. Caso ele veja demo, tem alguma coisa errada aí. Um leaking aconteceu.
Mesma coisa, o usuário demo. A gente espera que quando ele estiver acessando, ele veja demo. Caso encontre-se fashion, temos um problema, tá? Então vou botar aqui para rodar o K6. Então, ó, o K6 está rodando, tem um usuário que está exercitando só a rota admin fashion. E aqui eu vou iniciar esse outro usuário iniciando a rota admin demo. Aí como vocês podem ver, esse usuário admin demo, tá? Tem um log aqui. Toda vez que ele está vendo fashion, ele está sinalizando aqui, ó, eu estou encontrando uma coisa aqui cross-site, que é fashion. E a mesma coisa acontecendo para esse usuário que está aqui da fashion. Ó, eu estou vendo uma coisa aqui, que é o demo, tá? Então, tendo esse ambiente de simulação encontrando um problema, você parte para descobrir o que é que pode estar causando. Então, como é que nós fizemos lá no caso do admin? Nós determinamos a rota aqui, nós setamos essa rota aqui como a da admin demo, e aí partimos para explorar o que é que danado a gente podia fazer, ou onde é que estava necessariamente o problema. Deixa eu voltar aqui para o meu ScalaDraw feio, tá? Então, você tem várias possibilidades de onde é que pode estar o problema, tá? Nós partimos para algumas fontes de investigação. Dentro desse isolate, dentro do código que é executado, tá? Você tem algumas fontes principais não é de causa de conflito, não, mas de possível origem do problema. O primeiro deles é o Deco Framework, tá? Então, ó, quando você exercita uma rota no nosso admin, você está rodando por baixo dos panos o framework da Deco. E esse framework da Deco pode ter algum problema. Então, qual foi o pensamento irracional que a gente fez? Vamos tirar do admin e isolar apenas para o framework Deco. Seja reduzir o mínimo possível, tipo tirando, por exemplo, o efeito de renderização flash, tirando o efeito de acesso a loaders e outros elementos. Loaders não, ainda não, tá? Mas tirando principalmente a parte de renderização e alguns outros aspectos que são da natureza do Flash. Vamos testar aqui o Deco na sua capacidade de roteamento, na capacidade de resolução dos loaders, na capacidade de resposta. E aí, quem liderou inclusive essa ação especificamente foi Candé. Quando ele estava fazendo esse isolamento, testando de forma isolada o Deco Framework, ele não apresentou problemas em si, tá? Então você consegue, quando você está trabalhando com bug, tá? Você tem que pensar como é que eu consigo reduzir com a minha fonte de ataque para poder identificar onde é que está o meu problema e resolvê-lo, tá? Então essa foi a primeira abordagem que a gente teve. O Deco Framework, ele estava ok, tá? O Deco Framework estando ok, nós partimos aqui também para o Fresh, tá? Houveram alguns passos intermediários aí no meio, tá? Que a gente isolou muita coisa ainda nesse Deco Framework, mas algo parecia acontecer, algum problema relacionado ao Fresh em si, ao processo de renderização, excluído o nosso framework, tá? E então nós partimos para tentar ver no Fresh qual era o problema. Alguns dos racionais que a gente teve nesse processo foi, vamos tentar um usuário acessando uma rota e outro acessando outra rota distinta. O problema não parecia acontecer. Vamos tentar acessar um usuário, vamos tentar tirar alguns elementos aqui dessa página, da página que a gente estava acessando especificamente. Durante esse processo, uma coisa que chamou muita atenção foi que especificamente alguns componentes, principalmente um componente muito pesado, que parecia estar causando, parecia levar a esse problema. Então lembra, tá? Por exemplo, toda alteração que a gente fazia, a gente rodava um teste de carga para saber se acontecia ou não, e aí tentando ver nesse caminho qual a direção tomava. Durante essa investigação do Fresh, eu parti para uma abordagem distinta, tá? Aí foi Brasileiro e Candé que levaram esse teste de carga. E eu fui para análise de código de fato do Fresh para identificar possíveis fontes de problema, tá? E aí vai, não vai. Encontramos o problema quando você tinha ilhas especificamente. Para ser mais preciso, tá? O Fresh ele tinha um problema com ilhas, onde você permitia fazer o processo de hidratação, a definição de state, vazando informação. Então, se o usuário estava acessando uma ilha lá de mim, essa ilha
ela acabava recebendo o estado de hidratação de outro usuário. Descoberto o problema, não necessariamente a gente partiu para a resolução dele, tá? Por 2 motivos. O problema é no Fresh, então não é no sistema nosso. E o Fresh já está com a equipe dedicada para esse tipo de situação. E aí, foi nesse momento que principalmente o brasileiro trabalhou para criar um código de exemplo que pudesse ser cadastrado aqui no GitHub como referência, tá? Então, ó, o que é que você tem? Você tem a issue descrevendo qual é o problema, você tem etapas para reprodução, e aí, se você executar esses processos aqui, você vai ver lá o problema acontecendo, tá? O pessoal do Deno reconheceu o problema, tá? Conseguiu executar tranquilamente. E, inclusive, fez a correção aqui na versão 1.4.0. Especificamente o fix, eu acho que é esse aqui, tá? Em 1638. Qual era o problema, ou o que é que aconteceu, tá? Vocês, e muita gente que programa web, já deve ter passado, inclusive, por isso. Deixa eu botar aqui o file change. O que é que estava acontecendo, tá? No código, deixa eu ver se eu pego especificamente aqui. Um dos problemas que a gente tem. Esse aqui foi completamente refeito. Eu não vou conseguir mostrar como é que estava o original, tá? Senão eu vou ter que precisar puxar aqui código legado. Mas basicamente o problema que estava acontecendo é que parte do estado para resolução do endereço era compartilhada entre módulos, tá? Lembrando que um isolate ele podia servir mais de um usuário. E a informação de estado de uma ilha, dependendo de como é que estava sendo executado o código e como estava sendo executado em paralelo, era compartilhada dentro do mesmo módulo. E aí isso estava gerando um problema que durante o processo de renderização e descrição da hidratação, você poderia acabar inserindo um lixo que estava vindo de outro usuário, tá? E a solução para isso foi isolar esse processo de definição do estado das ilhas em uma etapa de renderização própria, tá? E aí foi isso que o Marvin fez, especificamente nessa PR, e que que resolveu o nosso problema, tá? Então, foi uma aventura fazer a resolução desse bug, porque, novamente, é uma coisa que raramente acontecia, mas quando a gente pegou, era uma sinalização que podia ter algo problemático aí no meio, mas felizmente a diligência do time fez com que a gente conseguisse detectar e resolver o problema, tá? De brinde, essa semana a gente também pegou outro problema, mas que já tá. Esse especificamente foi do Deno, tá? Mas que, novamente, com a ação do time, fez com que a gente conseguisse trabalhar para resolvê-lo, ou pelo menos para indicar para o pessoal do Deno que tinha alguma coisa com problema. Eu acabei não vendo o chat durante esse tempo de explicação, mas interajo aqui para, se alguém quiser ter dúvidas ou algo do tipo, por favor, conte comigo para qualquer explicação. E novamente, tá? É importante ter clareza de quando você estiver trabalhando num bug, como resolvê-lo e como é que você deve atacá-lo. E é isso, Lucas. Acho que deu certo, né? Deu super certo. Você não olhou o chat, mas se você olhar, você vai ver que foi muito bem recebido, assim. Eu gostei do que o Gustavo falou lá em cima, que pra que faculdade se eu posso estar aqui com vocês. Então, depois de uma aula como essa, só restam as palmas pra você. E aí eu pergunto pro Candeia se ele já tá pronto. Ou se ele prefere que eu passe pro Lúcio. Bora, não, bora. Agora acho que Bora. dá. Então fechou, vamos lá. Compartilhar minha tela aqui. Aumentar o brilho aqui. Pronto, agora estou visível. Estão me escutando, me vendo? Sim, então. Boa. Boa noite, todo mundo. Eu sou Marcos Candeia, pode me chamar de Candeia, sou engenheiro aqui na Deco. E hoje eu vou mostrar, deixa eu ver se é esse aqui que eu quero. E hoje eu vou mostrar um pouquinho de uma feature que a gente fez essa semana,
E aí também dar o praise pro Marco e pro Lúcio, que estavam envolvidos nisso. Mas a ideia, eu vou usar da ideia de Matheus também, vou usar um Scala aqui também para desenhar umas coisas. Mas basicamente a gente tava resolvendo um problema. Ué, ah, que contorno preto. A gente tava resolvendo um problema, não resolvendo um problema, implementando uma feature que é o fazer as estrelinhas aqui, façam de conta que isso aqui é estrelinha, tá? As estrelinhas aqui embaixo de um dado produto, né? Você tem um produto aqui no site, aí tem um nome aqui, nome, preço, e aqui embaixo tem os ratings, por exemplo, que são as estrelinhas lá do produto, né? Ou então tem aqueles reviews aqui embaixo, reviews. Aí tem aqui um negócio muito bom, né? E esse aqui é o produto com a imagem. A gente estava dando suporte a esse rating e reviews de uma forma extensível, que essa é a ideia. Então, basicamente, o problema aqui, o desafio dessa problemática é que esse dado daqui, ele vem das plataformas, por exemplo, VTEX, Shopify, Venda, Wake, qualquer um. Então, o dado do produto, ele geralmente está nas plataformas, e até mesmo algumas plataformas dão suporte a rating reviews. Mas existem outras empresas, por exemplo, que eu estou lembrando agora, YourViews, que é responsável por entregar as estrelinhas, por exemplo, ou, vou botar aqui YourViews do lado. Ele retorna as estrelinhas, que são os ratings, né, e os reviews em si, que são esses carinhas. E eles não se conhecem, né? Eu posso usar VTEX com YourViews, Shopify com YourViews. Alguém me diz outro nome aí que de alguém que faz opiniões verificadas. Só para eu botar aqui uma. Opiniões verificadas é um. Além de opiniões verificadas, Não, um player que entrega isso. acho que a opiniões verificadas é um bom exemplo. Ah, é um cara, É. Tá. Então tem opiniões verificadas que também entrega, né, ratings e reviews. Gustavo falou aqui no chat TrustVox também. Trustbox? TrustVox. Ou Voz. Agora eu não sei, Gustavo, qual que é a versão certa. Mas Assim? acho que serve. Isso, Vox. Com X, que o pessoal falou aqui no chat. Boa. Então tem o TrustVox. Então é uma matriz, né, de implementação. Então imagina que para eu usar esse produto na minha loja, eu vou precisar de 4 vezes 3, né? Basicamente a cardinalidade é a multiplicação, né, dessas possibilidades. Então eu vou ter que ter um loader VTEX opiniões verificadas, VTEX YourViews, VTEX TrustVox. Aí um loader Shopify opiniões verificadas, Shopify YourViews, Shopify, e assim vai, né? Então se eu adicionar mais um aqui, basicamente aumenta a quantidade de opiniões verificadas de loaders. Se eu adicionar mais um aqui, aumenta a quantidade de plataformas que entregam produto. E aí a gente estava tentando resolver isso de uma forma extensível. No passado, existia uma ideia de como resolver, e eu tinha escrito até isso. Era uma proposta aqui, que era esse extension blocks. E aí tinha uma ideia aqui de como resolver mais ou menos. Você escreve uma funçãozinha separada do loader, que basicamente recebe o produto, por exemplo, se for o caso do produto, ou recebe o tipo como parâmetro que você quer estender, e você retorna ele, né, com novas propriedades. Esse era o extension block. Só que a gente evoluiu e viu que tem as formas mais fáceis de usar. Então, hoje, o que eu vou mostrar é basicamente um loader novo. Eu não precisei fazer nada na nossa engine em si. Então, eu fiz um loader novo, e aí eu vou mostrar como é que eu fiz. Que é um loader que se chama Extensions. Que eu já vou dar um spoiler aqui, nesse repositório aqui, mas não, por enquanto não se perguntem o que é. Mas tem um loader chamado Extensions, que eu fiz aqui como qualquer projeto normal. É um Extension Loader. E aí, vamos só dar uma olhada nas props dele. Ele tem umas props aqui. Um dessas props se chama data, que é um T qualquer, né? Que você passa para ele. E outra prop aqui que se chama extensions, que é um extensions of T. E um extension of, se você olhar aqui para cima, é uma função que recebe o próprio T e retorna ele, né?
retorna promise or value t, que significa que você pode fazer ou não async, né? Pode ser uma função síncrona ou não. E aí, o que essa função faz? Ela pega o data inicial e começa a passar meio que um pipeline para cada extensão, esse data. Então, passa para a primeira, recebe o resultado dela. Passa para a segunda, recebe o resultado dela e no final retorna o resultado. Tá? E aí, a outra coisa que eu fiz, isso aqui não aparece automaticamente, poderia aparecer em todos os lugares, mas por enquanto você vai precisar criar o que você quer estender. Primeira coisa foi criar o loader de extension, que é esse loader que vocês estão vendo. A outra coisa foi dizer o que é que dá para ser extension. Nesse caso aqui é muito simples, eu só importei o loader de novo, né? De extension aqui, como tá, e reexportei só dizendo, ó, existe uma extension para product. Basicamente isso, eu não precisei implementar nenhum código em si, eu só precisei dizer que existe uma extension para product. Que basicamente é escrever a função, tipar a props do input, tipar o output. E também criei um product extension para product details page, nesse caso aqui. Então criei essas duas extensions. E aí, indo agora para o admin, eu tenho aqui esse product details. Esse product details, se a gente for olhar aqui no repositório, que está nesse repositório aqui, product details. Esse product details, ele recebe um product details page ou null, né? Que é o que a gente já conhece, que vem de alguns loaders, né? Então, se eu vim aqui no admin, que é ele, vai aparecer alguns loaders aqui. Vai aparecer a opção de escrever um product details na mão, aí vai aparecer o meu loader lá, que é o extend your product, vai aparecer o intelligent search e vai aparecer a Vtex legacy. Por exemplo, se eu selecionar o intelligent search aqui, deixa eu ver se eu não copiei aqui um slug. Deixa eu copiar um slug de um produto aqui só para a gente testar. Vê se vai. Pronto. Então eu tenho aqui esse casaco feminino Savannah PP, né? Então usei o loader da Intelligent Search. Suponha que. Aí eu fui no meu repositório localmente, né? Que estou apontando para o 8000 aqui. E criei dois loaders novos. Escolhi essa pasta para criar, essa pasta extensions, mas chamei de o extension do product name, que basicamente é uma funçãozinha, um loader normal, né? Que recebe props. Dessa vez, esse props recebe um name, que eu defini aqui qualquer, que é opcional. Recebe esse name e retorna uma função, que é justamente a extension. É uma extension of product details page ou null. Perceba que é o mesmo tipo que aquela section recebe. E aí eu escrevo uma função. Aqui eu estou escrevendo a função que, se não tiver, retorna null, ou seja, eu sei que não tem. Se tiver, beleza, vai lá e muda o produto, bota o name, se eu passei, se não, deixa o product name, tá? E o outro que eu fiz foi o price. Esse price aqui, eu deixei você escrever um array de offer para esse produto. Aí você pode especificar o lower price, o high price e offers. Mas também recebe um product details page. Se não tiver, retorna. Caso contrário, coloca as offers que eu defini. Então, se eu vim aqui e ao invés de escolher Intelligent Search, só copiar isso aqui, escolher esse Extend Your Product, vai aparecer esse data aqui, que vai aparecer as mesmas opções. Então, eu posso selecionar o Intelligent Search. O Slug, vou botar manualmente esse aqui. Então, já preencheu o mesmo produto, né? Aí agora tem aqui esse array de baixo, que é o Extensions. Quando eu clico aqui, eu tenho as duas opções que eu criei. Então, por exemplo, eu posso mudar o preço. Para mudar o preço, se não me engano, eu tenho que adicionar uma offer. Eu posso vir aqui e botar 100, por exemplo. E aí o produto aqui já ficou com um preço 100, né? Deu para ver. Eu posso adicionar mais uma offer, sei lá, 200. Se não me engano, a gente tá pegando o primeiro aqui. Mas, ó, se eu mudar aqui, botar essa para cima, fica 200. Eu posso botar mais de uma e elas executam na ordem, né? Então, se eu vim aqui adicionar um data extension, eu posso colocar o meu price. O price não, né? Eu já fiz o price. Vou botar o name. Aí eu posso mudar aqui meu produto. SKU. E assim vai, né? Então, se eu, por exemplo, botar o product name de novo, SKU2, ele vai no último, né? O último é o que vale. Então, se eu mudar isso aqui, vai ficar SKU e assim vai. Acho que é isso. Agradecer também ao Marco, que está trabalhando no Ratings e Your Views, ajudou a gente a fazer isso aqui, e ao Lúcio também, que está envolvido.
Arrasou, Alguma Candeia. Muito obrigado. Valeu, cara. Tamo junto. Você vê que o pessoal no chat aqui tava pirando aqui na solução também. Muito bom. Lucis, então só falta você agora com uma demo. Chega mais para apresentar pra gente a aba Network no browser. Vamos lá, vou sim. Vou mostrar rapidamente aqui, explicando um pouco da arquitetura da Deco, para vocês entenderem melhor como debugar os problemas, e já aproveito e compartilho também os updates da semana. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela aqui. Será que é por conta do vídeo? É por conta do vídeo. Obrigado, Candeia. Então, eu vou falar um pouco sobre a aba de Network aqui, e ela é muito útil para a gente debugar problemas que acontecem nas nossas aplicações, e eu vou usar aqui como exemplo uma loja da Adecco para já explicar um pouco da nossa arquitetura também. A aba de Network, ou rede, ela é acessível no inspecionado navegador, vou dar um zoomzinho aqui, e nela eu consigo acompanhar todas as requisições HTTP que são feitas para essa página acontecer, e ao longo da execução dessa página. É assim que a web funciona. Não vou entrar em muito detalhe e dar umas dicas mais práticas aqui. Às vezes a gente entra e não tem nada aqui, mas é porque os requests acontecem no começo do site, e por padrão, essa flag aqui não está marcada. Essa flag é bem legal, ela salva tudo que fica lá e não joga no lixo depois que você faz um refresh na página. Então, por isso que não estava marcada, por isso que eu não vi muitos requests ali, mas se eu fizer um refresh, eu consigo ver tudo que está acontecendo aqui em linhas. E cada linha dessa é uma requisição. Quando eu clico nessa requisição, eu tenho mais detalhes. Eu vou mostrar um pouco dessa parte daqui a pouco. Mas antes disso, queria só mostrar a parte daqui dos filtros, que são bem importantes para ajudar você a achar um request também. Não tem a melhor UI do mundo, ela é meio bagunçada, mas tem várias ferramentas úteis aqui. Primeiro é o filtro do tipo de request. Por padrão, ele começa em all, aqui mostrando todos, mas depois você consegue filtrar por alguns tipos. Quais são os principais? Fetch XHR são os que acontecem depois que a página carregou e o browser, por conta de algum código daquele site, fez essa requisição subsequente. Tanto os assets aqui de script quanto os fetches que você faz no JavaScript vão entrar nessa página. A maioria daqui para frente são mais sobre o tipo de dado. E aqui o JavaScript vão ser os arquivos JavaScript que fazem o site executar, CSS vão ser o arquivo de estilo e por aí vai. Outras coisas legais aqui em cima é o Disable Cache, que passa um header específico lá que a comunidade HTTP concorda que deveria não rolar o cache, e é útil quando você está debugando alguma coisa. Esse aqui de throttling, ele é até legal porque ele simula uma rede mais devagar, no caso que você seleciona o tipo de rede para você debugar o problema. Esses dois botões aqui, eles são importantes na hora do debug, se alguém viu um problema num cenário específico e quer passar para você como é que foi os requests desse site. Aí existe esse padrão rar aqui, .har, que eu posso baixar, e é um arquivo que vem com tudo isso aqui que a gente está vendo. É bem útil na parte de debugar. Esse é para baixar, esse aqui é para subir. E finalizando, eu vou mostrar uns exemplos aqui de uma requisição, e para ilustrar, eu vou pegar a requisição que carrega esse dado de carrinho aqui, que é uma chamada de action. Acho que quem já mexeu na Deco sabe, e as chamadas de action, elas sempre acontecem com HTTP request através dessa rota invoke. E se eu fizer o refresh aqui, eu vou conseguir ver vários invokes, porque a gente faz algumas actions. O próprio download das imagens, ele acontece assim. Outras coisas legais de acompanhar aqui são esses indicadores aqui do próprio browser. E eu vou achar esse invoke, que é exatamente o que faz essa requisição do carrinho. Na primeira parte, eu tenho documentação, metadado geral sobre a requisição. Em geral, o que identifica a requisição? O path que ela foi feito, a query string vai aqui, se existir. O método HTTP, que é um metadado de requisições, e esse aqui já é o status da volta. Pensa que o request é sempre uma coisa que vai e volta. Os dados aqui são um pouco misturados e você vai pegando. Em geral, o que vai é esse request aqui. Então, aqui eu tenho os headers os cabeçalhos de entrada que a requisição foi feita. Tem vários aqui que são adicionados automaticamente por conta do browser. O header de cookie é um desse exemplo. É assim que acontece muita persistência da internet. É porque o browser sempre envia esse header com os valores que estão no cookie.
E aqui em cima eu tenho os headers que voltaram. Então, o servidor que respondeu esse request voltou esses headers se ele teve sucesso. Se ele não teve sucesso, pode ser que algumas informações dessas não existam. Aqui na aba de payload, um dos metadados da requisição é esse payload, é um body que ele pode carregar. Existem vários tipos desse body. Form data é um que é bem tradicional. No geral, hoje em dia a gente usa muito JSON. E se for JSON, ele vai estar aqui para você verificar, poder copiar também. Que eu quero copiar esse JSON, posso clicar com o botão direito aqui, tem as opções que o browser dá. Sempre a Google está melhorando essa ferramenta aqui. Esse preview aqui já é o que voltou, nesse caso de uma forma mais bonita, é um preview, ele tenta melhorar a exibição. Aqui no response é o mais cru. Boa parte dessas requisições voltam texto puro. Aí só por que um metadado que informa que é JSON faz a gente interpretar como JSON, e é isso aqui que a gente vê na aba de preview. Então, essa requisição ela foi para /live/invoke, foi um post. O post, em geral, tem um corpo, algum metadado extra associado, que no caso foi esse aqui, é um pedido de action da Deco, e a volta foi esse JSON aqui, que identifica justamente os dados do carrinho. É assim que a gente faz a lógica funcionar. Aqui no Initiator eu consigo ver qual parte do código iniciou essa requisição. Aqui no Time eu consigo ver alguns tempos que foram tomados para ela acontecer. Inclusive a Deco, em alguns cenários, adiciona metadados extras para você saber qual função que executou. Depois eu posso mostrar isso. E aqui eu consigo ver os cookies que a requisição retornou para mim. Foi isso. A gente vai, nas próximas Community Calls, trazer uns momentos como esse. Então, se vocês até quiserem sugerir algum ponto, comunica aí no chat que a gente traz. Uma coisa legal. Como a gente usa o Party Town, às vezes fica bem chato você ver várias requisições Proxy Town aqui. Por mais que seja uma requisição que eu estou vendo aqui, isso não é um HTTP request de fato. Essa é uma requisição da thread principal com service worker, ou o contrário, não lembro agora. E é como o Party Town funciona. Se vocês forem lá na documentação, vão entender melhor. E se você quiser melhorar aqui para não ficar atrapalhando muito, tem essa opção invert aqui. Então, de vez em quando eu coloco esse proxy town aqui, coloco invert, aí eu vejo todos os requests, exceto o do proxy town. Só deixando essa dica com vocês. E vamos lá para os nossos updates da semana, como sempre postados lá no Deco Updates. Na documentação, a gente teve mais 2 artigos do treinamento comercial. Se vocês quiserem acompanhar, é só ir lá na parte PTBR e ver os últimos 2. No admin, tivemos melhorias na UI do login, ajuste de CSS. A lista de páginas, que semana passada entrou uma paginação, agora está com uma paginação um pouco maior. A gente pegou esse feedback que, em geral, os sites estão com mais de 30 páginas, que era o valor antigo, então fizemos essa mudança. Consertamos um problema onde no modal de add section você poderia ver uma section, o preview de uma section errado. E também a gente consertou um probleminha na criação de sites, quando ia parsear o JSON de resposta, quebrava. O site nem era quebrado no final, mas a experiência ficou parada lá. No nosso runtime, a gente teve um improvement de adicionar cache e log no fetch HTTP. Eu acho que isso vale um ponto para a gente trazer na próxima Community Call, que foi bem legal aí, que o Gimenez 6, ele pode computar mais para vocês. Tivemos melhorias nos typings para backwards compatibility. Consertamos um caso de uso muito específico na geração de esquema, quando tinha um union e tinha um null no meio. E também consertou um comportamento do loader de redirect, da feature de redirect, quando tinha uma própria booleana ishref marcada e tinha um query string, um cenário muito específico que a gente descobriu e foi consertado. Nos nossos templates standard library, agora temos o loader de autocomplete usando a Vtex Legacy. A gente tinha o da Intelligent Search, agora está usando a Legacy. Foi um ask de um cliente específico aí que não estava gostando dos resultados da Intelligent Search. E, de fato, a gente percebeu que tem umas coisas simples que ele não retorna corretamente. Foi adicionada uma opção no loader de PLP da Intelligent Search chamada Ignore URL Path. Essa opção deve ser marcada quando você quer fazer override dos filtros da PLP. Então, nos casos de uso de criar uma página de coleção na Deco e fazer um filtro muito específico lá de quais produtos eu quero mostrar, marca essa prop, porque aí o loader não se confunde com a URL, porque ele foi feito para funcionar numa página de departamento, então a URL também era fonte de verdade. Com essa informação deixa de ser.
Renan contribuiu com um bug fix bem legal de outra compatibility issue no Safari. O código que a gente faz e roda nos browsers no final, eles precisam seguir a compatibilidade das features no browser. De vez em quando a gente usa uma feature bem legal do JavaScript, só que no Safari mais tradicional aí não funciona, então a gente precisa implementar de outra maneira. Obrigado, Renan. Gustavo também contribuiu com um fix super interessante também da query string que não persistia nas navegações aí e era perdida. Muito obrigado também. E o Luiz também contribuiu com um bug fix na transformação do produto para VTEX quando não tinha o campo Reference ID. 3 contribuições, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Eu, pessoalmente, fico muito feliz por isso, e no que a gente puder ajudar para contribuir ainda mais, acelerar ainda mais, estamos fazendo. A gente está prestando mais atenção nos Deco PRs lá para sair rápido, e espero que vocês contribuam mais também. É isso, Lucas. É isso. Obrigado, Lucis. Gente, vamos já acabar aqui mais um Community Call, mais uma semana aqui. Queria só lembrar vocês que Community Call é sobre a comunidade, então a gente quer ver vocês também, quer ver o que vocês estão criando, o que vocês estão construindo. Então lembrem de falar com a gente, pode falar comigo, com o Lucis, quem quer que seja, ou até postar lá no canal I Made This, que a gente tá de olho em quem tá construindo coisa e que a gente quer assistir aqui também. Então, com esse recado, eu finalizo mais um Community Call da semana. Muito obrigado, galera. Até semana que vem.